Boa tarde, meus queridos irmãos e amigos. Hoje queremos, em mais uma mensagem da parte de Deus, ler um texto que encontra-se em João, no capítulo 8 e o versículo 44. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Muito bem, amados, esse texto, Jesus falando à igreja, ao povo, com relação à mentira, e ele diz claramente que o mentiroso, ele é filho do diabo, porque Satanás, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso por excelência. E aí, irmãos, nós observamos que dentro, no meio do povo de Deus, na igreja, estão introduzidos mentirosos, mentirosos que estão enganando o povo. São obreiros, pastores, homens de Deus que outrora agiram como homens de Deus, mas que hoje estão corrompidos pela mentira, pela fraude, pela dissimulação, pela a falta de caráter, pela falta de dignidade. E muitos desses homens, irmãos, estão à frente da obra de Deus, muitas vezes ocupando funções, cargos na igreja do Senhor e ensinando o povo. Como, por exemplo, irmãos, imagina um obreiro ensinando sobre não mentir, quando ele é um mentiroso quanto mais. Ensinando ao povo sobre ser sincero, honesto, digno com as pessoas, sendo que ele não é com as demais pessoas. Ensinando, por exemplo, a ser honesto nos negócios, sendo que todo o negócio dele é sob a égide da mentira, da dissimulação, do engano. Quando ele vai buscar algo emprestado de alguém, seja dinheiro, seja objeto, seja alguma coisa, ele o faz com mentiras, enganando, faltando com a verdade. Se ele dá a sua palavra para alguém, ele a quebra com muita facilidade. As pessoas vivem lhe procurando porque ele é um devedor quanto mais. Eu não estou falando, amados, daquelas pessoas que devem, tá certo? Porque em um momento de aperto financeiro, um momento de doença, se endividaram, perderam o emprego, não. Eu estou falando daqueles que são desonestos por natureza. Eles já têm uma história, ao longo da sua vida, dentro da igreja, seja fora da igreja, seja no seu ambiente de trabalho. São pessoas que as demais pessoas não confiam nele. Ele perdeu a confiança, mesmo ocupando alguma função, algum cargo de liderança na igreja, mas no fundo, as pessoas sabem quem ele é, sabem quem ela é. Amados? Então, nós temos que vigiar nesta área. Há um texto da palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 em diante, amados, que fala do conflito. Isso é uma prova de que nós temos que estar vigiando constantemente no nosso dia a dia, na nossa vida, que é uma prova constante de que há um conflito entre a carne e o espírito, entre aquilo que pertence a Deus e aquilo que não pertence. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne, o versículo 16. E em seguida, Paulo traz à igreja da Galácia, aos Gálatas, irmãos, uma relação das obras da carne, entre elas a mentira, e em seguida o fruto do Espírito. E no versículo 24 ele diz: E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Crucificar a carne significa deixar o fruto do Espírito nos governar, dirigir a nossa vida. Amados? Dirigir a nossa vida. Porque imagina um obreiro, um pastor, um líder cristão, ele falando para a igreja, falando para aquele grupo que ele está se reportando sobre caráter, sobre dignidade, sobre honestidade, sendo que ele não age com bom caráter, sendo que ele não age com dignidade, sendo que ele não age com honestidade. A sua palavra, ainda que alguns aparentemente a considerem, a respeitem, porque ele ocupa um cargo de liderança, no fundo, essas pessoas não confiam nele. Imagina, irmãos, um obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que abre a sua boca para falar mal da sua própria mãe ou do seu próprio pai.
Imagina, que abre a boca para falar mal, né, difamar o seu próprio irmão. E quando eu falo irmão ou irmã, são irmãos e irmãs de sangue. Imagina, irmãos, o que ele não vai fazer com os irmãos em Cristo. Imagina o que ele não vai fazer com aquelas pessoas que estão sob a sua liderança. Amados, nós temos que refletir em temas como esse. Eu sei que são temas amargos para alguns. Né? Muitos pegam a palavra e colocam como carapuça sobre a sua cabeça. Colocam como carapuça sobre a igreja que pertencem. Né? Eu tenho observado isso, que nas nossas mensagens, nas nossas palavras, as pessoas tomam para si, tá certo? Tomam para a sua igreja, e isso aí reflete, sabe, irmãos, algo muito ruim. Né, que no fundo as pessoas estão percebendo algo muito ruim, assim, entre aspas, porque por outro lado é bom, porque é a consciência apontando, né, acusando, né, tá certo? Então as pessoas convivem naquele ambiente, convivem naquele meio, praticam toda sorte de iniquidade, e quando a palavra de Deus ela é falada, seja por fulano ou beltrano, aquelas pessoas são tocadas profundamente, a ponto de reagirem das mais diversas formas. Mas isso é bom, amados, porque a palavra de Deus ela precisa ser pregada em tempo e fora de tempo. Doa a quem doer. Amém, amados? Continue orando por nós, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.